tarde, pessoal. Mais um vídeo no canal Felipe Jesus. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui em virtude de um comentário de uma pessoa que assistiu o vídeo. Um rapaz aí que eu imagino que deve ser um rapaz jovem, assim. Deve ter por volta de uns 20 anos, 20 e poucos anos. E ele colocou ali um questionamento nas palavras dele, né? Eu vou dizer nas minhas palavras o significado. Se relacionar com as mulheres hoje em dia ou não, eis a questão. Então, as duas coisas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. As duas coisas têm vantagens e desvantagens. Mas, para um cara novo, eu aconselho que também não tem como o cara não se relacionar, né, cara? Porque, ou assim, não correr atrás de forma nenhuma. Na verdade, eu não aconselho nenhum homem a não se relacionar mas com as mulheres, mas tem que se relacionar de forma cuidadosa e inteligente. Ah, principalmente os caras mais novos, que estão com não é só a testosterona mais alta, mas é também a mente mais inocente e mais encantado, com os encantos femininos sendo redundante. E à medida que você vai tendo experiência com as mulheres, se relacionando com várias mulheres, sexualmente e também em relacionamentos mesmo, assim, né? Você vai percebendo que elas não são tudo aquilo que você pensava quando você tinha 14 anos, 18 anos, 20 e poucos anos. Os homens, em geral, ficam muito encantados com a beleza das mulheres. E isso acaba fazendo perderem a razão. É uma mistura do instinto sexual com um instinto de proteção que o homem, que o macho tem em relação à fêmea e à mulher. E como nós não somos totalmente animais, somos parte animais, isso se transmuta no encanto que o homem tem em relação à figura feminina e a carência desses relacionamentos sexuais e afetivos às vezes acaba aumentando ainda mais esse encanto e esse desejo que o homem tem pelas mulheres. Então, a melhor forma quanto mais velho a gente vai ficando, eu já tenho 40 anos, já não sou mais tão jovem, estou estou longe ainda da terceira idade, mas não sou tão jovem ainda, mais. Então, eu já tive bastante experiência nessas situações aí. E tanto com a parte sexual, parte de relacionamento, parte com garota de programa. E eu posso dizer, e não só eu, como tem outros canais de homens aí, a partir dos 40 anos, tem aqui o canal do Dom Sandro, que também já teve muita experiência com as mulheres, assim como eu, assim como o canal que ele indicou do Social Promo. E a gente começa a perder um pouco esse encanto inicial que a gente tinha, né? Porque você já teve vários desejos realizados com elas e também você começa a perceber que elas não são aquela perfeição que você achava na sua inocência, aquela pureza que você via nelas, né? Aquela perfeição física, aquele intenso prazer que não era só físico, mas era também emocional, que você sentia pensando que você ia achar a tal da unicórnio, como muitos dizem, né? A mulher rara que iria
combinar com você que iria satisfazer todos os seus desejos sexuais e todos os seus desejos afetivos, se porventura você for um pouco carente ou muito carente, e você começa a perceber que isso realmente não existe, e você começa a ver que tudo estava na sua mente, que você idealizou as mulheres, não foi culpa só sua, foi culpa da sociedade também, que através do cinema, das artes, da doutrinação, conselhos da sua mãe, que de repente, talvez na época do seu pai, do seu avô, talvez funcionasse alguma dessas coisas, que as mulheres estavam um pouco mais perto do sagrado feminino, cumprindo as obrigações do lar, cuidando dos filhos, assim como a obrigação do homem é sustentar a casa. Se as duas partes cumprem as suas obrigações, está tudo correto. Mas hoje em dia, como o profano feminino está muito desenfreado no mundo, a maioria das mulheres, na maioria das situações, agem em virtude desse profano feminino. Elas querem ser sustentadas pelos caras, então a obrigação é só para o homem, querem ser providas em todos os sentidos, emocionalmente, financeiramente, sexualmente em último lugar, né? Porque para a mulher, antes da parte sexual, normalmente para a maioria das mulheres vem a parte da provisão, do conforto, da segurança, que acaba se traduzindo em segurança financeira, em última instância. E aí toda essa doutrinação que você sofreu na sociedade, muitos caras demoram para entender que não é bem assim a coisa, né? E alguns poucos já são mais cafajestes, aí os caras já, pelo próprio instinto, já percebem isso. Só que são caras que normalmente, bom, eu vou dizer que sempre, nesse caso vou acabar generalizando, sempre são mau caráter em algum sentido, porque eles são caras que usam técnicas de manipulação, muitas vezes até cruéis, com as mulheres. E quando é com uma mulher que está intoxicada pelo profano feminino, eu acho ótimo, porque ela tem o que ela merece, né? Agora, quando ela faz com uma mulher que não está tão intoxicada, porque intoxicada todas estão um pouco, né? Mas eu digo que uma mulher de uns 40 anos hoje em dia está pouco intoxicada em relação a uma menina de adolescente ou uma mulher jovem de 20 anos, 18, 20 anos. Então, é preciso ter muita esperteza no bom sentido, muita observação do comportamento da mulher que você está interessado, você perceber se naquele contexto existe alguma chance daquele investimento ter retorno, porque ela vai agir de acordo com os interesses dela em primeiro lugar. Tem que parar de pensar que a mulher vai querer ficar com você só porque você quer ficar com ela. E esse negócio de ficar insistindo não funciona. Isso aí era uma coisa que elas diziam para nos enganar antigamente, para a gente ficar alimentando o ego delas e elas continuarem dizendo não e o cara perder a dignidade e a autoestima. Quando a mulher quer você, ela se vira, ela vai atrás. Então o negócio é esperar vir, não viver tua vida em função de mulher. Para os mais jovens, eu retorno a dizer, eu sei que para vocês é difícil ficar nesse estado de tranquilidade, digamos, entre aspas, de espera. É como se, vamos dizer, você está ali na observação, a hora que apareceu uma oportunidade, você pega e entra. Você adquire isso com a experiência, com a percepção do comportamento feminino, que é
muito complexo e muito contraditório. Só que parece mais contraditório ainda porque os homens, antigamente mais, e os mais novos, muitos, se negam a acreditar que elas têm o profano feminino, que elas têm malícia. E a malícia delas acaba sendo muitas vezes maior que a do homem, mas nem sempre. É porque elas ficam numa posição de privilégio, porque elas estão numa posição passiva, onde elas podem julgar o comportamento do homem, que é às claras. O comportamento do homem normalmente é escrachado, porque o homem subestima também a malícia da mulher muitas vezes, ou ele tem um coração, ou ele é um cara muito inocente, um cara muito bonzinho, e ele acaba não tendo essa malícia, né? E acaba sendo manipulado por elas. E eu vejo coisas tristes aí assim na internet, de mulheres filmando amigos dando. Eu já vi, não sei se vocês viram uma filmagem de uma menina num carro, o amigo dela dando carona para ela, voltando para casa. E é bem aquela figura arquetípica do Miqueinha, até de óculos o rapaz tava assim, sem barba, de óculos, cabelo curto, bem aquela magro, bem aquela figura do Miqueinha. E ela ridicularizando ele, chamando ele de imbecil, em outras palavras, nas palavras dela, que tá levando ela para casa dando carona para ela. Ou seja, o rapaz era uma menina bonita, que com certeza ele gostaria de ficar com ela, provavelmente. Não ficou com ela, se tornou escravo dela, porque lá na mente dele, no fundo, ele acha que um dia ele vai ter chance com ela por ele ser bonzinho. E não é isso que traz a atração sexual das mulheres. E é um negócio complexo, essa questão, porque nós homens estamos preparados imediatamente para o sexo, quando a gente se sente atraído por uma mulher. E as mulheres, elas têm muito sexo na mente também. Nós homens somos mais físicos nesse sentido. E aí tem essa parte também depois que o cara é iludido pela vampira, viúva negra, ou seja lá como vocês quiserem chamar, ele precisa ter uma certa insistência e umas técnicas para levar a mulher para a parte sexual. Só que quando isso acontece é porque a mulher não está com alto desejo sexual pelo cara. Ela está com algum interesse do status dele ou do dinheiro dele. Então, pessoal, tem que ficar de olho aberto. Leiam livros do Nessahan Alita, leiam os livros, o livro do Nessahan Alita, O Profano Feminino, muito bom. Talvez vocês sintam um pouco de raiva quando vocês lerem, porque ele coloca a verdade nua e crua ali. Eu senti muita raiva quando eu li a primeira vez, faz muitos anos atrás, acho que uns mais de 5 anos atrás. Leiam o Rolo Tomassi também, mas também compreendam que tem algumas coisas ali, que aqueles livros ali são um pouco antigos, deve ter uns 10 anos mais ou menos que foi escrito. Algumas coisas ali não funcionam muito bem, mas aquilo ali é a base. Tenham muita observação, percebam que o que o homem deseja num relacionamento é uma coisa, relacionamento emocional ou sexual é uma coisa, o que o homem deseja é outra. Acaba sendo coisas opostas. Infelizmente a natureza é assim. E aí você decide se você quer jogar esse jogo, porque acaba sendo muitas vezes, acaba sendo
um pouco teatral e sendo um jogo, ainda que de vez em quando as pessoas se toquem com sinceridade, o homem e a mulher se toquem com sinceridade ali no meio, mas muitas vezes acaba sendo mais uma coisa nesse sentido, uma coisa ilusória, que você acaba se relacionando. Se você não souber as regras do jogo, você está se relacionando com a idealização que você tem daquela pessoa, daquela mulher. E quando você percebe que é tudo um jogo, aquilo acaba perdendo um pouco a graça. Ou totalmente. E você passa a querer apenas relacionamento sexual com elas. Eu tô nesse estágio, muitos estão, aqueles 2 canais que eu mencionei ali, que você chega num ponto que você já não acha mais graça nesse tipo de joguinho feminino. Na verdade, eu nunca achei graça nisso, mas tive que aprender algumas coisas aí que elas já sabem naturalmente por causa da posição de privilégio que elas têm de observadoras ali da situação, porque elas ficam passivas ali só dizendo sim ou não. Então, pessoal, essa é a mensagem do vídeo. Gosto muito dos comentários que fazem nos vídeos aí. Se quiserem discordar de alguma coisa, também não tem nenhum problema. E quiserem pedir temas aí também, eu posso falar. Também sou uma pessoa que estou vivo, estou aprendendo. Né? A gente só para de aprender quando morre. Estou aprendendo. Ainda posso aprender aí com homens mais velhos do que eu, posso aprender com homens mais novos do que eu. A vida, a realidade, os relacionamentos e tudo mais tem muitas facetas. Cada pessoa tem experiências diferentes, percepções diferentes numa mesma situação. E isso enriquece o conhecimento. Nós, homens, precisamos expandir os canais masculinistas, comunidade masculina que se apoia, que distribui o conhecimento masculino em relação às mulheres. Nós precisamos nos ajudar, em vez de ser aquele tipo de mau caráter cafajeste que tenta derrubar o outro cara para ficar com a mulher. Então eu falo com os homens de bom caráter, que muitas vezes sofreram, vamos dizer assim, abusos psicológicos de homens cafajeste, em virtude deles estar competindo pela atenção das fêmeas humanas, das mulheres, e dos homens também que sofreram na mão das manipulações maquiavélicas das vampiras, das mulheres que não têm caráter e são aquelas que gostam do Zé Droguinha, do moreno alto com cara de bandido. Então, esse tipo de pessoa, se você conseguir sexo com esse tipo de mulher, que normalmente são as novinhas modernetes, né, de 18, 20 anos aí, cara, faça sexo com elas, aproveite, mas saiba que é só isso. Elas não têm nada mais para oferecer, elas não têm nada emocional que vai contribuir para a tua vida. E se você não conseguir se relacionar com esse tipo de menina aí mais nova, mais bonitinha, não fique muito... não fique triste nem com raiva, porque não adianta, você não tá perdendo muita coisa, cara. O que mais vale nessa vida, o sexo é muito importante na vida do homem. É bom que você faça bastante sexo, principalmente quando você for mais jovem, e durante a vida toda também. Se você não, em períodos da tua vida, você não tiver conseguindo ter, não tá caindo muito peixe aí na tua rede, a caça tá difícil,
Você pode recorrer a garotas de programa sem nenhum problema, isso não tem nada a ver com falta de dignidade, nem qualquer outra bobagem que alguma mulher possa dizer, ou que algum já viu homossexual falar isso. Então, não caiam nesses... Porque as mulheres, elas que não são garotas de programa, odeiam as garotas de programa, porque você tira o poder delas sexual, que é o maior poder que elas têm para manipular o homem. Então, não se sintam incomodados de usar esse tipo de serviços quando for necessário, mas também saibam que nos dias de hoje também está complicado com GP, porque elas estão cada vez mais mentirosas quando elas tratam com o serviço antes de você chegar lá. Daí na hora diz que não querem fazer nada do que você pediu, te jogam uma história, aí muitas vezes você acaba aceitando para não dar briga, né? Eu não faço mais uso do serviço de GP, porque as últimas vezes que eu fui, foi isso daí. Elas acham que o homem é otário. E a última vez que eu fui, eu simplesmente, quando eu fui destratado ali no ato sexual, eu levantei, vou falar claramente, joguei a camisinha no chão, falei pra mim, já deu. Ela entendeu que eu não ia aceitar aquela falta de respeito, começou a esbravejar para eu ajuntar a camisinha do chão. Eu olhei para ela e falei, você vai esperar eu me vestir, depois eu vou ajuntar. Né? Acabei cedendo também porque eu não sabia ali se tinha segurança ou alguma coisa do tipo. No final não tinha, né? Me vesti calmamente, ela saiu do quarto, né? Enraivecida porque eu destruí o joguinho dela, né? Teria sido muito pior para mim, pro meu emocional ali, pra minha dignidade como homem, continuar tendo sexo com aquela mulher que estava me desrespeitando. E aí eu desci e fiz uma coisa que eu não recomendo fazer, mas eu fiz. E não tenho vergonha disso. Cheguei embaixo, falei pro rapaz da recepção lá que o serviço foi uma porcaria. Desci enraivecido, ele abriu o portão. Eu fiquei com tanta raiva que dei um soco tão forte na caixa de correio da casa das putas que afundou a caixa. E aí depois eles vieram me mandando mensagem no WhatsApp dizendo que eu tinha que pagar. Me mandaram em 2, 3 WhatsApp diferentes. E eu falei, não vou pagar. O serviço não foi do jeito que foi contratado, do jeito que me agradou. Fui desrespeitado. Na hora que ela me desrespeitou, ela não pensou nisso. Então eu não quero saber da tua caixa de correio. E aquela caixa de correio custava mais ou menos a metade do valor do programa. E então deveria ser mais ou menos o cachê dela, né? Então acabou que ela teve que pagar, ela não ganhou nada com o serviço mal feito que ela fez. Ela teve que pagar a caixa de correio pro dono da casa das primas, a casa de massagem. E depois disso eu vi que não adianta ficar se desgastando, né, com esse tipo de pessoa. Hoje em dia o profano feminino tá muito intenso, elas não estão respeitando nada nem ninguém. Então é melhor você não entrar nesse tipo de situação. Melhor ficar com alguma mulher aí que aparecer na sua vida aí, se relacionar exclusivamente sexualmente e terminar na hora certa aí a situação, não se envolver emocionalmente, também não ser um cara, você não precisa ser um cara mau, um cara grosseiro, simplesmente seja um cara frio. Um cara pode ser você pode até ser um cara simpático assim, mas seja um cara frio, não se envolva emocionalmente.
Tá aí até uma coisa que pode acontecer de você ter uma mulher fixa aí, que você tem um relacionamento casual, só sexual, que você encontre ela, sei lá, umas 2 vezes por mês, uma vez por mês, para ter relacionamento sexual, e quando você começa a se emocionar demais, a mulher perde o interesse em você, sexualmente. Então, pessoal,